Saudações, meus caros, tudo bem? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem. Bom, vamos à continuação do nosso conteúdo em Sociologia, a formação. Alguém me ajuda a resolver esse problema desse vírus aqui, viu? Eu tenho 2 antivírus pagos e continuo pipocando coisa na tela. Bom, como eu estava falando, a gente vai continuar com o conteúdo de Sociologia. Hoje, a formação do Estado brasileiro, ou seja, como o Brasil se torna um país. E como o capítulo é muito grande, comparado com os outros tantos que a gente já estudou, eu dividi em 3 momentos. Eu creio que em 3 momentos a gente consiga 3 aulas com um tempo médio aí de 20 a 35 minutos e que a gente tenha tempo suficiente para fazer as reflexões necessárias dentro de cada capítulo. Tranquilo? Então vamos à formação do Estado brasileiro. Primeiro é preciso lembrar o seguinte: o Brasil é originalmente uma colônia de exploração. E como colônia de exploração, durante 300 e de sua descoberta até sua independência, 322 anos. Ela foi colônia de exploração de Portugal. Como tal, tinha como obrigação gerar matéria-prima e os mais variados tipos de riqueza para sua metrópole, que era Portugal. E assim o fez. Fomos literalmente explorados, roubados em tudo que podemos ser. Depois desse processo, às vezes o processo de independência nos parece algo incrível, algo que mudou absurdamente a própria sociedade brasileira e que ela veio fruto de uma, como é que eu posso colocar, escapou a palavra, um desejo muito ardente do povo brasileiro de se tornar independente. Não foi bem assim não. A gente parar para pensar e lembrar, o Brasil se torna independente fruto de um processo, ou seja, como resultado de um processo que estava acontecendo lá na Europa, que foi a expansão das tropas napoleônicas pela Europa. Então a família real portuguesa lá foge de Portugal e vem, óbvio, para sua metrópole mais rica, mais frutífera. Se instala aqui em 1808. Bom, 1808. Como a família real veio para cá, ela, lógico, trouxe diversas instituições para acompanhar sua vida, ou seja, para garantir para essa família real que ela tivesse conforto e, de certa forma, os privilégios que tinha lá em Portugal. Entre elas, óbvio, talvez a mais expressiva dela seja a Biblioteca Nacional. Quando a gente para pensar sobre isso, a gente pensa também que 1808 é um marco histórico. Por quê? Porque acaba com o Pacto Colonial. Acaba com a responsabilidade do Brasil, enquanto colônia, de comercializar exclusivamente com sua metrópole, Portugal. E aí a gente tem aquele discurso de abrir os portos às nações amigas. Coincidentemente, essas nações amigas se resumia à Inglaterra, praticamente. Por quê? Porque foi a Inglaterra quem, de certa forma, incentivou a família real e ajudou a família real em sua fuga da Europa. Só que, de 1808, quando a família real chega, a proposta, a ideia de independência só se dá em 1822. Exatamente, a partir de 22, quando o Brasil, entre aspas, se torna um Estado nacional, independente e governado pelas mesmas pessoas que estavam governando quando ele não era independente, é um paradoxo.
mas é exatamente dentro desse contexto de formação do Estado brasileiro que a gente vai avançar de 1822, seu processo de seu início de independência, até o governo Temer, mas a gente, óbvio, vai inserir na discussão o governo atual, baseado em algumas bibliografias específicas. Tranquilo? Então vamos fechar aqui para caminhar para os slides. A formação do Estado brasileiro. Bom, tensões políticas no Império do Brasil. Tensões entre várias correntes compunham o Partido Brasileiro entre 1822 e 1831. A corrente conservadora, liderada por José Bonifácio de Andrade e Silva, ministro do reino e principal conselheiro do imperador, defendia uma monarquia centralizada. Óbvio que as motivações do José Bonifácio eram claras. Ele era o principal ministro do rei e orientou e defendia o ponto de vista de que o rei deveria de que o imperador, deveria manter uma monarquia centralizada, com todos os poderes nas mãos, à sua disposição. Porque, de certa forma, também o José Bonifácio permaneceria sendo um privilegiado dentro dessa cadeia de comando, dentro dessa hierarquia de poderes. A corrente liberal, no entanto, liderada pelo Joaquim Gonçalves Ledo, defendia a limitação do poder do imperador, assim como a autonomia das províncias e a liberdade de expressão e organização. Percebam que, sob um ponto de vista liberal, ou seja, de necessidade de liberdades reconhecidas, o Joaquim Gonçalves já defendia que as províncias e, por consequência, o império, ela tivesse uma maior liberdade para agir, para se comportar, para existirem, e que essa liberdade só seria possível com a diminuição do poder do imperador. Porque enquanto os poderes, esse poder do imperador estivesse ali a pleno vapor, ele teria a capacidade de controlar a mãos de ferro todas essas ações dentro do Brasil, dentro das províncias, mesmo as mais distantes. Então, se elas quisessem autonomia, se quisessem conquistar essa autonomia, precisariam necessariamente de mais liberdade. Essa liberdade dependia de um encolhimento, de uma diminuição do poder do imperador. Por outro lado, havia também o Partido Português. Bom, é preciso lembrar que Dom Pedro I, ele não apenas é o imperador do Brasil, como ele também é o herdeiro do trono português. Então, para o Partido Português, não deveria ser feita a independência. Deveria, pelo contrário, fortalecer uma monarquia absolutista e recolonizar o Brasil. Para que independência, rapaz? Vai dar liberdade para essa galera? Para quê? Não precisa não. Deixa como colônia do jeito que está e mantém retirando todas as riquezas possíveis em nome da coroa. Esse era o interesse do Partido Português. No entanto, para que de fato a independência brasileira ela se consolidasse como um movimento, ela precisou recorrer a armas. É só vocês imaginarem o seguinte: o processo de declaração de independência se dá em 1822. No entanto, o Brasil só é considerado independente por sua metrópole, no caso, por seu dono, e aí põe dono entre aspas, em 1825, ou seja, 3 anos depois do início dos movimentos de independência. Conflitos que precisaram da intervenção das armas pelo território brasileiro eclodiram em diversos lugares. Pará, Piauí, Maranhão, Bahia. Não à toa a gente comemora o 2 de julho. O 2 de julho é um marco desse conflito em prol da independência do Brasil, ou seja, a expulsão dos portugueses que ainda defendiam que o Brasil deveria continuar subjugado a Portugal.
pagando os diversos impostos que pagávamos, sendo usurpados de nossas riquezas, as mais importantes, como se tudo isso aqui fosse português, como se tudo isso aqui fosse extensão do território de Portugal e precisava ser explorado como tal. Então, a gente tem um processo de independência, de reconhecimento da independência do Brasil, lento, sangrento e muito difícil, mas aconteceu. Bom, a Constituição imposta pelo imperador. Como assim a Constituição imposta pelo imperador? Bom, primeiro é preciso lembrar que nenhum país no mundo, nenhum Estado nacional no mundo governa sem uma Constituição, sem uma Carta Magna. E o Brasil não seria diferente. Logo, uma Assembleia Nacional propunha, olha as ideias liberais mais uma vez, propunha a limitação do poder do imperador, o controle das Forças Armadas pelo parlamento, ou seja, o imperador não teria o controle dessas Forças Armadas para o caso de uma tentativa de golpe. A inelegibilidade de estrangeiros, aqui portugueses principalmente, mesmo aqueles que estavam radicados no Brasil. O comércio aberto para todos os países do mundo e não apenas com a Inglaterra. A Inglaterra tem a mania de conduzir acordos comerciais que beneficiam exclusivamente a ela, né? Foi assim com a França, foi assim com Portugal, com o Tratado de Methuen, o Tratado de Panos e Vinhos, quando portugueses vendiam vinho para a Inglaterra e compravam tecido inglês. E óbvio, a gente consome muito mais tecido do que vinho. Então, essa balança comercial sempre esteve favorável à Inglaterra. Foi assim também com a França, também lá no Tratado de Panos e Vinhos. Então, essa Assembleia defendia que o comércio deveria ser aberto a todos os países do mundo e não ficar restrito a poucos países, nesse caso a Inglaterra, que dominava a maior parte desse comércio. Aí tinha ali a Holanda, tinha uma pequena porcentagem com a França, mas o centro, o foco mesmo era a Inglaterra. A manutenção do trabalho escravo, lembrando que o Brasil era uma sociedade escravagista, colonial escravagista, que a independência não mudou essa lógica da escravidão, pelo contrário, a escravidão continuou sendo a estrutura básica de sustentação desse modelo de economia. A adoção do sistema eleitoral censitário, baseado na renda anual do eleitor, ou seja, quem decide os rumos do país, quem sempre decidiu, quem tem dinheiro. E dinheiro dava o direito de votar, e o direito de votar dava o direito de escolher. Só que, caramba, velho, o cara era um imperador. Vai fazer o que vai aceitar isso aqui bonitinho? Óbvio que não. E aí, em 11 de novembro de 1823, o que é que Dom Pedro faz? Galera, eu sei que vocês estão cheios de boas intenções, mas essas boas intenções não me agradam. Então, eu vou acabar aqui com os trabalhos da Assembleia Constituinte e vou fazer aqui do meu jeito. Eu acho que esse é o sonho de um monte de políticos contemporâneos, né? Ter poder para fechar congresso, para fechar diversas áreas das representações políticas institucionais presentes em nosso país. Dessa forma, nesse período, Dom Pedro tinha esse poder e ele o fez. Ele nomeou um conselho com 10 pessoas para elaborar a Constituição que iria reger, que regeria o Brasil a partir de 1824. E aí o Brasil ganha a sua primeira Constituição. Essa Constituição que, óbvio, atendia a todas as necessidades e a todos os interesses do imperador, do Dom Pedro I. Bom, dentro dessa Constituição ficou declarado que a forma de governo adotada seria, óbvio, a monarquia constitucional hereditária. Massa, né? Ele está no poder, óbvio que ele não quer sair do poder e nem quer deixar os seus desassistidos.
Logo, vai se estabelecer a monarquia constitucional, garantindo que os seus permaneçam no poder depois de sua morte através da hereditariedade. E que essa monarquia seria regida por 4 poderes. Que poderes são esses? E aqui entra um ponto que eu acho muito interessante, muito crucial, que é a lógica de pensarmos a Montesquieu, no Espírito das Leis, uma obra clássica da filosofia, defende a importância de 3 poderes autônomos, 3 poderes que tenham autonomia para trabalhar, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, e que nenhum tenha capacidade de interferir no outro. Por quê? Porque se um tivesse a possibilidade de interferir no outro, isso tiraria desses poderes o seu bom funcionamento, já que eles precisam respeitar os limites um do outro, exceto se o trabalho de qualquer um desses 3 poderes esteja prejudicando o Estado Nacional. Aí sim os outros poderes precisam agir para garantir a soberania nacional, para garantir a existência de um Estado nacional forte. Ponto. Só que aí a Constituição de 24 faz o quê? Põe o poder moderador. O poder moderador é aquele poder que vai ter a capacidade de interferir nos outros poderes. De que é esse poder moderador? Quem é que tem esse poder moderador? Acertou o imperador. Velho, olha que coisa linda, né? O cara, ele é o executivo. De certa forma, ele influencia no judiciário e no legislativo, e agora ele é também o poder moderador, e ele vai dizer, olha, isso que vocês fizeram, judiciário e legislativo, está errado, eu não concordo, não pode fazer assim. É interessante que se a gente olhar para o panorama da política contemporânea, tem um monte de líderes políticos que adorariam que esse poder moderador ainda existisse, né? Já teriam dissolvido inúmeras instituições democráticas, como o Supremo Tribunal Federal, no representativo do Judiciário, já teria fechado Congresso, Câmara, e estaria aí governando por atos e decretos. Então, ainda bem que o poder moderador acabou. Vamos adiante? Então, fechar aqui para a gente seguir. Bom, o monarca poderia dissolver a Câmara sempre que os deputados contrariassem as suas decisões. Olha, sonho. Bolsonaro mesmo está feliz da vida se pudesse fazer isso. Bom, apesar de autoritária, a Constituição de 24 tinha aspectos liberais, como a liberdade de pensamento, reunião e locomoção. Você poderia se deslocar dentro das províncias sem maiores problemas. A Constituição não foi aceita. Ela foi imposta, mas ela gerou muita resistência. As pessoas não aceitavam, algo que pouco poderiam fazer, mas não aceitavam. E isso, de certa forma, começou a gerar reações. Que reações eram essas? A Confederação do Equador, que foi um movimento deflagrado em 24 em Pernambuco, deu início a um período absurdamente longo de atos de resistência. E todas essas pressões, todas essas questões levaram a um cenário dentro do Brasil que se tornou extremamente desconfortável. E aí, fruto de todas essas pressões iniciadas com a Confederação do Equador, com o movimento de luta na Confederação do Equador, força o Dom Pedro I a renunciar em 1831. E aqui cabe um parêntese, já que a gente começou a falar da Confederação do Equador, e a gente vai tocar nos diversos movimentos que aconteceram depois disso, já no segundo reinado, como a Sabinada, como a Revolta dos Malês, como a Guerra de Farroupilhas e essa coisa toda. Cabe uma reflexão. Vocês já pararam para reparar
que na história do Brasil, em momento nenhum, se faz menção à ideia de uma guerra civil? Vocês já pararam para pensar que todos os nossos conflitos internos, apesar dos milhares e milhares e milhares e milhares de mortos nesses conflitos, a gente nunca ouviu a expressão guerra civil em território nacional? Meu Deus, o que configura uma guerra civil? Bom, o que configura uma guerra civil é as forças oficiais de um Estado combatendo sua própria população. Mas o termo guerra civil é um termo historicamente pesado, recheado de uma força, de uma verdade muito dura. Como assim? As forças oficiais atacando o seu próprio povo, em defesa de quê? Que mérito seria tão importante para que as forças oficiais atacassem covardemente seu próprio povo, sua própria população, a quem, através dos seus diversos juramentos, elas juram proteger? No entanto, no Brasil, a gente maquiou isso ao longo da história. Elas aparecem sempre com nomes folclóricos, com nomes que tiram, de certa forma, o peso e a importância desses movimentos sociais. É Sabinada, Balaiada, Revolta de Farroupilha, Revolta dos Malês, sabe? São nomes fantasiosos, são nomes folclóricos que maquiam a lógica de uma guerra civil. A lógica dos conflitos internos que precisavam de resistência e que o único e último recurso utilizado foi a guerra, e na maioria das vezes morreram muitos cidadãos brasileiros por ação de suas forças oficiais. Mas, como diz um historiador brasileiro de renome internacional, em uma de suas palestras, Karnal, na época que Karnal fazia palestra sobre história, né, lá no começo de suas aparições na internet, Karnal dizia que a gente não gosta da expressão guerra civil. Guerra civil é coisa de argentino que faz guerra civil, como se fosse uma coisa que, estando presente como um fato histórico, deva ser negado. É como se fosse uma mancha. Então a gente dá esses nomes folclóricos, fica mais bonitinho. Você chega para um menino de sexto, ou de sétimo, de oitavo, de nono ano, e diz: olha, foi a Sabinada. Aí o menino para e diz assim: o que foi a Sabinada? Não, foi um conflito ali. Não, foi uma guerra civil. Uma guerra civil, gente. E precisa ser pensada como tal. Senão a gente continua reproduzindo isso que a história, quando é mal contada, vem mascarando ao longo desses séculos. Tranquilo? Vamos ao próximo tópico? Então vamos lá. Bom, com a saída do Dom Pedro I, resta quem? El Menino, Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I. Só que o moleque era um molequezinho de 6 anos de idade. E aí não dava para dar o trono, o poder, para um moleque de 6 anos de idade, em 1831. Então é criado um governo regencial. E óbvio que o governo regencial foi contestado. Por quê? Porque não fazia sentido para essas pessoas que a gente tivesse proclamado uma independência, que a gente tivesse declarado independência em 22, reconhecido por Portugal em 25, e que depois de permanecer, mesmo depois da independência, nas mãos de um governo que era português, o governo volta para Portugal e você tem uma manutenção de um governo regente aqui. Um governo regente que vai manter a posse do trono até que o príncipe herdeiro atinja uma idade, a maioridade, que no caso seria 18 anos, para governar.
E óbvio, os diversos conflitos armados foram surgindo, foram explodindo em todas as províncias, ou pelo menos em muitas das províncias do Império Brasileiro. Entre esses movimentos se destacam, óbvio, a cabanagem, a balaiada, a sabinada, a Revolução de Farroupilha e a Revolta dos Malês. Esses mesmos movimentos que são, em sua configuração, guerras civis, mas que recebem esses nomes como uma tentativa de amenizar o fato de serem conflitos armados. Como essas pressões todas elas não seriam contidas pela ação da regência, então o que é que se fez? Encurtou-se a maioridade, desceu a maioridade exclusiva para o príncipe de 18 para 15. E aí Dom Pedro II, aos 15 anos de idade, quando você não está pensando em quase nada, não sei o que pensavam lá naquela época, sei mais ou menos o que vocês pensam agora, aos 15 anos. Dom Pedro II cai no trono do Império do Brasil. Cai para ser responsável pelo governo do país. E vamos lá, né? Bom, só que o interessante é que eu não sei se vocês já jogaram aquele jogo War, né? Que é um jogo de tabuleiro, mas que com o advento dos smartphones você acha em aplicativos. Durante os jogos, as partidas de War, é muito natural que os exércitos que se tornam muito fortes saiam invadindo os diversos territórios no tabuleiro de War. Mas a gente tinha uma expressão muito massa quando estava jogando War, a gente se reunia para jogar, que a gente brincava que quem faz aliança, quem faz conciliação é território fraco. Então, se você está ali com um território com poucos exércitos, no caso do War, você fazia ali uma conciliação, uma negociação, para que o cara que fazia fronteira com você não te atacasse. Aqui acontece algo similar. Bom, se o governo ainda está, de certa forma, fragilizado, achando suas estruturas para se tornar seguro, não adiantava atacar, não adiantava tentar se impor pela força. Era melhor tentar conciliar os pontos que ainda geravam discordância. E, de certa forma, assim foi o Segundo Reinado, um governo de conciliações. Logo, os primeiros anos do Segundo Reinado foram marcados por conflitos entre os partidos que emergiram do período regencial. Entre eles, óbvio, destacam-se o Partido Liberal e o Conservador. Em 1847, Dom Pedro II cria o cargo de presidente do Conselho de Ministros, tirando do poder moderador a responsabilidade da escolha do ministério. Olha só, ele disse, não cabe mais ao poder moderador escolher os ministros, eu vou criar um cargo, o cargo vai ser o de presidente dos ministros e ele agora como presidente dos ministros, vai escolher o corpo do ministério. O que é interessante se o modelo parlamentarista funcionou perfeitamente bem, vamos pensar assim, na Inglaterra, onde, com a instauração desse modelo parlamentarista, a monarquia passa apenas a reinar, ou seja, a aparecer, a figurar como um elemento simbólico, um elemento de simbolismo, mas quem toma as decisões é o parlamento. É o parlamento quem escolhe o seu primeiro-ministro. E é o seu primeiro-ministro quem vai governar, quem vai definir os rumos que a Inglaterra vai tomar. Aqui a gente viveu uma ideia de parlamentarismo às avessas. Por quê? Porque o poder moderador cria um cargo para dar a esse cargo o direito de escolher o ministério, mas o imperador quem vai escolher o presidente do conselho e não a Câmara. Ou seja, o poder continua na mão do imperador.
Ele só disse: olha, gente, eu estou cansado de tomar essas decisões difíceis, então vou escolher alguém para tomar por mim, mas tenho certeza de que essas decisões serão tomadas de acordo com o que eu quero, viu? Então vai ser desse jeito. É mais ou menos o que nas entrelinhas fica claro. Eu escolho alguém para tomar as decisões que eu já estou enjoado, não quero tomar mais, mas elas continuarão sendo tomadas alinhadas com o que eu acredito e com o que eu defendo. Logo, o executivo e o moderador determinavam a composição do legislativo, sendo este, na prática, um legitimador das decisões do governo imperial. Se vocês pararem para refletir, o que é que o poder legislativo faz? Produz as leis que dão validade jurídica para as ações dentro da sociedade. Então, é o poder legislativo que vai construir as leis que regem o bom funcionamento das diversas sociedades espalhadas pelo mundo. No entanto, com essa ação, o poder executivo e o poder moderador, que estava, de certa forma, subordinado ao poder executivo, acaba sendo ele o responsável pela montagem do poder legislativo e, por consequência, por criar os meios para legitimar suas ações. Bom, Dom Pedro II ele consegue, de certa forma, estabelecer uma chamada era de conciliação. Vai se prolongar ali por um período bem, bem extenso. De forma mais calma, mais tranquila, por 15 anos. Há, óbvio, algumas oscilações, mas são oscilações que não têm tanta significação, não são tão importantes. Há um ou outro conflito, há uma outra resistência, mas nada mais absurdo. Só que todos esses conflitos iniciais, lá no período da regência e tudo mais, gerou uma crise econômica que precisava ser resolvida pelo imperador, o Dom Pedro II. E uma das formas foi, óbvio, como o país já era um país agrário e tinha sua economia quase que toda baseada na produção agrícola, nada mais justo do que, como forma de fuga dessa crise econômica, que a agricultura fosse uma das possibilidades. E aí a exportação de café colaborou de forma muito ampla e significativa para a saída do Brasil da crise. A exportação de café para a Europa, para os Estados Unidos, foi um dos pontapés iniciais da resolução da crise. Bom, o Brasil, mesmo nesse novo cenário, ainda trazia consigo heranças culturais marcantes de seu modelo social. Que heranças culturais eram essas? Por exemplo, a mais marcante delas, a escravidão. É preciso lembrar que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. E ainda hoje há registros em diversas instituições, seja ministérios públicos, seja a Polícia Federal, que existem ações de combate a trabalhos análogos à escravidão, ou seja, trabalhos onde as pessoas ainda são obrigadas a trabalhar em troca de comida, de vestimentas e de moradia. Então, isso é hoje configurado como trabalho análogo à escravidão. Recentemente surgiram 2 casos que tomaram uma proporção nacional. Na cidade lá do Recôncavo da Bahia, a 180 quilômetros de Salvador, Santo Antônio de Jesus. Uma mulher foi encontrada há 35 anos realizando trabalho análogo à escravidão. Foi descoberta pelo Ministério Público e o Ministério Público obrigou a patroa a pagar uma indenização para ela. Ela trabalhava exclusivamente por comida e moradia. Depois, em São Paulo, no bairro Nobre de São Paulo, foi encontrada uma outra senhora, também realizando trabalho análogo à escravidão. E todas esses fatos vieram a público, só que infelizmente não chocam. Um ou outro ali diz, que loucura isso. Mas, infelizmente, para um monte de gente, a escravidão deveria voltar.
a escravidão deveria continuar. Mas enfim, vamos lá. Bom, mesmo tendo essa herança colonial, mesmo ainda sendo um país escravocrata, a economia brasileira ela começa a se diversificar. Há uma modernização do transporte, uma ampliação do mercado interno, a fundação de indústria de produtos alimentícios e têxtil. E isso, de certa forma, vai dando uma dinâmica para inserir o Brasil no capitalismo mundial. Apesar desse capitalismo mundial ainda ser, é, como é que eu posso dizer, liderado pela Inglaterra, os Estados Unidos ainda não tinham se tornado potência mundial. Então, o Brasil, com toda essa dinâmica de oferecer e de ampliar suas formas de negócio, de comércio interno, vai criando espaços dentro desse cenário mundial do capitalismo e vai construindo aos poucos toda essa dinâmica desses espaços. O que é interessante é que essa mudança, essa ampliação, essa dinamização do espaço do comércio interno no Brasil vai fazer com que surjam outras classes sociais. E isso vai gerar uma nova forma de se organizar da sociedade, porque se antes você tinha os senhores de escravos, uma mão de obra escrava em sua maioria, você tinha ali alguns estrangeiros que perambulavam pelo território brasileiro, e tinham escravos que eram aforreados, então que compraram sua liberdade com seu próprio trabalho. Com o avanço desse comércio, com a dinamização desse comércio, a gente está falando ali já se aproximando do fim do século XIX. As imigrações já começaram, então você tem agora a participação de novos personagens, de novas camadas sociais que têm interesses e outros desejos. De uma camada social, por exemplo, que já tem um trabalho assalariado. De uma camada social que começa a vir da Europa e traz um pouco das ideias dessa Europa, de todos os eventos sociais que estão acontecendo lá, todos os fenômenos sociais. Então você começa a ter uma nova demanda que o Brasil ainda não está pronto para encarar, pronto para receber. Até porque, mesmo com a chegada desses novos personagens, você tem ainda o Brasil monárquico e escravocrata. Então era preciso reverter esse tipo de situação. E nesse contexto, nesse caso, fruto desse contexto todo, da necessidade de mudança, é que a República chega como literalmente um golpe. E aí esse golpe, dado em 15 de novembro de 1889, encerra meio século de reinado conciliador. É interessante lembrar, e eu super recomendo, Claudinho, na companhia de Ailton, outro brother querido, eles têm uma espécie de palestra, curso muito interessante, salvo engano, ele já ministrou para vocês. Se não, articulem com ele para ver a possibilidade, que se chama Brasil, a República dos Golpes. Por que isso é tão importante? Porque o Brasil, vocês viram, dialogaram com isso ao longo desse capítulo todo praticamente, já que eu pedi o fichamento antes exatamente para vocês manterem um contato prévio com o conteúdo. O Brasil foi e é uma república constituída de golpes. Um golpe de um grupo econômico contra a monarquia funda a república. Diversos golpes vão acontecendo dentro da república. Mudam-se os nomes, os interesses acabam sendo o mesmo. A gente chama de golpe, chama de revolução, chama de revolução civil-militar, chama de golpe, os mais recentes, chama de movimento popular em prol da democracia, dá o nome que quiser.
mas são golpes. Então, a gente já traz no DNA da República Brasileira uma veia muito forte de golpes institucionais. Mas, enfim, a gente segue a partir da próxima aula com o restante do conteúdo. Lembrando, se você teve alguma dúvida, anota no seu caderno, porque a gente vai sanar essa dúvida lá na live Tira Dúvidas. No mais, um forte abraço e tchau. Tchau.